Quero convidá-los a abrir suas Bíblias, o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 16. Mateus 16, do versículo 13 até o 15. Mateus, capítulo 16, do verso 13 a 15. Nos diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus, com os irmãos mais sentados. Vamos falar em relação ao nosso Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui em tua presença. Pai amado, nós usamos a entrada do Santo dos Santos diante de ti, por meio da promessa do teu Filho, aquele a quem tu amas, ó Deus. Pai, eu venho te suplicar no nome santo de Jesus Cristo, que tu venha compadecer-se de nós, ó Deus. Tem misericórdia de cada pessoa que está aqui, meu Senhor. Que tu possa estar falando profundamente aos vossos corações, Senhor, que tu venha ter misericórdia de minha alma. Conhece minhas falhas, conhece minhas limitações, conhece a minha audácia. O Senhor apresenta diante de ti e te peço: tem misericórdia de mim, perdoa-me, ó Deus, e faz de mim, ó Senhor amado, um instrumento em tuas mãos. Fala através dos meus lábios desta noite. Fala, Senhor, de tal forma que não venha ficar dúvida da tua palavra. Pai Santo, este é meu clamor. Esta é a minha petição em nome de Jesus. Amém. Esse texto do Evangelho de Mateus, ele tem basicamente duas perguntas, a parte que nós lemos. Primeira, ele pergunta: o que dizem o povo ser o Filho do Homem? Aí eles respondem sobre esse questionamento, o que estão falando ser o Filho do Homem, ser Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele volta a pergunta agora para os seus discípulos: e vocês? O que vocês dizem? E eu quero nesta noite focar nesta pergunta de Jesus Cristo: quem é Jesus Cristo para você? Para você. Estou falando aquele Jesus Cristo histórico, estou falando aquele Jesus Cristo que morreu lá há mais de 2000 anos, mas para você hoje, quem é Jesus Cristo para você hoje? Na tua vida agora, quem é Jesus Cristo? Aqueles discípulos, eles falaram sobre o que as pessoas pensavam a respeito de quem era ele. Uns diziam: é João Batista, outros é Elias, outros Jeremias, ou alguns diziam que era alguns dos profetas que tinham ressuscitado e que estavam ali. Essa pergunta ficou muito evasiva, vaga, porque isso era a conversa que eu via no meio das multidões. As pessoas estavam divididas a respeito de quem era Jesus Cristo. Então ele volta para aqueles que estão próximo dele, para aqueles que estão andando com ele, e fala: mas vocês, o que vocês dizem? Qual é a compreensão de vocês? Por isso a minha pergunta, quero focar nessa pergunta de Jesus Cristo: quem é Jesus Cristo para você? Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos encontrar várias especulações,
ou várias formas que foram buscadas nesse Jesus. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do verso 21 ao 28, tinha uma mulher que Jesus Cristo era a possibilidade da libertação da sua filha. A mulher cananeia, para ela, Jesus Cristo era aquele que poderia libertar a sua filha da possessão demoníaca. Aquilo que eu não tinha conseguido, ela viu ali uma possibilidade de libertação, e ela correu atrás, clamando, suplicando. E o desejo do seu coração ao buscar Cristo não era a remissão dos pecados, mas que a sua filha fosse curada. Para ela, talvez fosse um exorcista, com a oportunidade de libertar a sua filha de uma possessão demoníaca. O que parece que naquela época era muito comum pessoas andarem de forma possessa, encontrar vários casos de possessão. A filha dessa mulher cananeia tinha os demoniados gadarenos, tinha a mulher corcunda, e tem outras situações que Cristo, que a gente percebe que a situação era uma possessão demoníaca. Para aquela mulher, Jesus Cristo era a possibilidade de libertação da sua filha. Para algumas pessoas hoje, Cristo é essa possibilidade de libertação. Para o cego Bartimeu, Marcos 10, 46 a 52, Cristo era a possibilidade da sua visão. Quando Cristo saiu da cidade, aqueles cegos na beira do caminho começam a gritar: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não desiste de gritar. Quando Cristo fala: o que você quer? Ele fala: que eu veja, que eu torne a ver. Para a mulher do fluxo de sangue, em Lucas capítulo 8, versículo 42 ao 48, Cristo era a possibilidade da sua restauração da sua saúde e da sua integração da sociedade, dela poder ressocializar de novo. Aquela mulher enfrentou a multidão e de forma ousada tocou nas vestes de Cristo, buscando assim a possibilidade de ser curado de enfermidade que lhe estava matando. Para um jovem que tinha um problema judicial com o seu irmão, Cristo era a possibilidade de botar a mão na sua herança. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 abaixo de B, aquele jovem fala assim: mestre, fala para que meu irmão divida a sua herança comigo, divida a herança comigo. Para o duvidoso Tomé, Cristo era o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus Cristo para você? No meio da multidão, quem é você, com quem você se identifica? Alguém que duvida plenamente em Cristo? Alguém que tem uma enfermidade que quer ser curada? Alguém que tem um problema judicial que deseja ser resolvido? Alguém que tem uma doença e deseja ser sanado? A sua cegueira, o seu problema pessoal? Quem é você no meio da multidão, e centenas, milhares de pessoas que se aproximam de Cristo? Quando Cristo se apresenta para as pessoas, Ele se apresenta de uma outra forma. As pessoas olharam para Ele como uma possibilidade de resolver um problema temporal. Para a multidão faminta, Cristo era a possibilidade de dar comida. Para aquela mulher lá naquele poço, lá em Samaria, Cristo era a possibilidade de ela não voltar mais para tirar água. Mas quando Cristo olha para a multidão, para o cego, Ele é a própria luz. João capítulo 3, verso 19. Eu quero ler esse texto com os irmãos. João 3, verso 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Para o cego, Ele é a própria luz. Para a multidão que andava errante longe do Senhor, Ele fala: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Exatamente para a multidão que Ele o alimentou, Ele fala: vocês estão aqui não porque querem um relacionamento com Deus, que amam a Deus, mas porque comeram pão, saciaram a sua fome.
Quando Cristo cura 10 leprosos, Ele manda, vão até o templo e apresentam-se. Quando aqueles leprosos vão a caminho, eles são curados e um volta. Ele fala, não era 10 que foram curados? Porque só esse samaritano voltou. Meus queridos irmãos, observem que há centenas de pessoas buscando possibilidade de cura dos seus problemas, talvez aí num profeta atual. Tem surgido muitos curandeiros aí atualmente, vários. As pessoas estão gastando rios de dinheiro em busca desses curandeiros que querem ter os seus problemas sanados. Mas Cristo olha para a multidão e Ele fala, a principal enfermidade de vocês é que a luz veio ao mundo. Vocês preferem andar nas trevas. Vocês preferem andar de olhos fechados. Preferem andar errante. Para o sem direção, Ele é o caminho. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Ele respondeu a um questionamento de Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Ele fala que vai para o Pai, para aquele discípulo, ele fala, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala, eu estou com vocês. A nossa sociedade é uma sociedade sem direção. Nós estamos vivendo uma sociedade com dificuldade de se conhecer e de entender quem elas são. Por isso nós estamos vivendo uma sociedade com hoje uma gama de gêneros. E de acordo com a ciência, não existe gênero sexual, gênero só na língua portuguesa, na língua, na gramática. E de acordo com a palavra de Deus, existe homem e mulher, macho e fêmea. Nós vivemos uma sociedade que não sabe quem é, não sabe o que ela é, que não tem direção, que anda errante, que anda em busca de realizar os seus desejos do seu íntimo e não consegue saciar porque elas não sabem onde buscar. Eles estão buscando de forma errada no lugar errado e continua vazia, continua sem direção, continua perdida, sem rumo. Tomé estava andando com Cristo, mas ainda estava indeciso, confuso, ainda não estava com sua mente firmada. É tanto que quando Cristo é ressuscitado, Ele ressuscita dos mortos, Ele aparece às mulheres, aparece aos discípulos, e eles falam para Ele, eu não acredito, eu sou ali do seu ver, estou tocado. E quando Cristo aparece, eles estão juntos, Tomé ali para visitar e falar, Tomé, toque, venha, toca para ver aqui, para conferir. Para o faminto, Ele é o pão da vida. João capítulo 6, verso 35. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus Cristo é o pão da vida. Quando a multidão estava acompanhando a Cristo, em dado momento, os discípulos falaram, Senhor, manda elas embora para comprar comida, porque já é tarde, está lá na cidade, e é muita gente. Ele vira para o discípulo e fala assim, dai-lhes voz de comer. Então ele fala, Senhor, se tivesse 200 denários, não teria como comprar pão para tanta gente. E Cristo procura, o que tens aí? Eles apresentam alguns pães e uns poucos peixes. Cristo ora, manda separar em grupos, 10, 20, 50 pessoas, manda distribuir o alimento, e eles comem e saciam a sua fome. Mas aquelas pessoas ficaram felizes. Lógico que está com fome, quando come fica feliz. Alguns dá sono, né? Como eu, fico feliz mas com sono. Cristo se retira do meio daquela multidão. Ele atravessa o mar de Nazaré, e as pessoas começam a procurá-lo. E ele se encontra, e quando encontra, alguns procuram, mestre, onde tu estava? Nós te procuramos
por todo lugar onde encontramos. E Cristo fala: vocês não querem a luz, vocês não estão em busca do verdadeiro alimento, vocês não estão à procura do verdadeiro pão. Aquela multidão, eles tinham uma fome muito maior e mais urgente do que de comer mais um pedaço de pão. A fome que a nossa nação tem hoje é muito maior por Cristo do que por pão. É provável que o brasileiro é a nação que mais desperdiça alimento. Então a nossa maior fome não é pelo pão, pela comida, mas a nossa fome é exatamente por isso que Cristo promete aqui, no versículo 35 de João 6: eu sou o pão da vida. A nossa geração é uma geração cheia de traumas. A nossa geração é uma geração assolada pela ansiedade. A nossa geração está assolada pelas depressões. A nossa geração está sendo assolada pelo caos. A nossa geração, por mais que tenha uma tecnologia avançada, por mais que tenha uma produção de alimento avançada, por mais que a ciência tenha avançado, a nossa geração é uma geração faminta, e faminta por Cristo, mas não querem saciar a sua fome em Cristo, que tem nos tornado autossuficiente, temos nos tornado capazes de nos autorrealizar, ou de buscar realizações daquilo que é temporal, e temos deixado de buscar o Senhor. Aquela geração no tempo de Jesus Cristo, elas buscavam Cristo de saciar os seus problemas sociais, os problemas temporários, mas não buscava aquele que saciar a sua fome de vida eterna, a necessidade eterna. Meus queridos, quando Cristo veio ao mundo como Filho de Deus, o encarnado, o povo de Israel era escravo de Roma. Roma dominava sobre Israel. O desejo do anseio daquela nação era ser liberto do poder romano. Eles esperavam um rei que viesse montado no melhor cavalo e com infantaria top de linha para vencer, expulsar os romanos ali. E quando Cristo se apresenta como Filho de Deus, a solução para Israel, ele os rejeita, porque ele não veio com esse propósito de libertar um Estado, libertar uma nação, mas o propósito de libertar aquele que se curva, se prostra diante do Senhor, que rende a sua vida diante de Cristo, e que entende que sua maior necessidade não é de ser liberto do poder e do domínio do rei, mas da escravidão do pecado. Para o sedento, ele é a água da vida. No versículo 35, na última parte, ele fala: e quem crê em mim jamais terá sede. As nossas duas maiores necessidades que temos: comida e água. Nem falar bebida não, porque eu conheço a achar que é cerveja, toda coisa, não, e água. Comida, pão e água, nossas maiores necessidades. O ser humano vive descalço a vida inteira, vive em busca da necessidade, sem um teto para debaixo, sem um transporte para ir vir, mas sem comida e água é impossível. Precisando de comida, bebida e água. E Cristo fala que ele é o pão da vida, e aquele que crê nele jamais terá sede. Davi, ele compara com uma corça que anseia pelas correntes de água. Eles comparam a região desértica. Eu gosto de assistir esse documentário de animais, selva. Algumas regiões aí que tem esse deserto, os animais no período de seca e de estios andam escoando quilômetros mais quilômetros em busca de água, aquelas pocinhas de água. Essas são suas maiores necessidades. A grande necessidade é a água. E Cristo, ele se oferece como água para saciar a nossa sede. Para o sedento, ele é a água da vida. João 4,14, ele fala com a mulher samaritana: aquele que beber da água que ele der jamais voltará a ter sede. Aquela mulher fica
fica deslumbrada com essa promessa. Aquela mulher fica convencida e ela logo pede: Senhor, me dê essa água. Realiza a maior necessidade que eu tenho de água. Aquela mulher estava numa hora inapropriada, vamos dizer assim, uma hora terrível buscando água. Naquela época não tinha cada um de uma cisterna no seu quintal ou uma torneira para ligar, não, era água lá fora da cidade, todos buscavam, usavam aquele mesmo poço. E ela, por ser uma mulher com uma vida meio complicada, os padrões daquela época hoje parece até normal, apesar de não ser normal também, ela ia buscar água no horário, não era comum das mulheres ir tirar água no poço, ela estava ali buscando água para os seus serviços domésticos, porque ela precisava lavar, cozinhar, precisava manter essa necessidade, e ela vê ali uma possibilidade de resolver o seu problema e fala assim: para o sedento ele é a água da vida. Ele fala: aquele que me dá a água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. Eu falei: é essa água que eu quero. Olha só, imagine tivesse alguém para você e me oferecesse um cartão inesgotável. Ela dá conta, pode usar à vontade, não vai acabar. Você não quer esse cartão? Você vai me dar esse cartão, esse é o que eu preciso. Vou resolver todos os meus problemas, apesar que tem uns aí que nunca, a questão da financeira, nunca chega ao fim, né? Mas talvez esse não fosse um desejo, é isso que eu quero. Para aquela mulher, essa seria uma solução para o seu problema, um dos seus maiores problemas. A questão, quando Cristo oferece a água da vida para aquela mulher, Ele não está falando da água daquele poço, Ele não está falando daquela água que ela bebe. Ele fala: aquele que beber desta água voltará a ter sede. Aquele que vai ao poço bebe de novo, estará com sede. Mas aquele que vai até Cristo vai ter essa sede saciada, é uma sede espiritual. Todo ser humano tem uma necessidade que só pode ser satisfeita, realizada por Cristo. Muitos tentaram realizar a necessidade de Cristo em coisas várias aí. Meus queridos irmãos, muitas pessoas têm ido em busca de drogas e querem uma experiência extraordinária. Tem que experimentar um êxtase, e elas continuam vazias. Elas experimentam, quando passa o efeito, elas querem ir mais além, e elas continuam vazias. Tem um filme entre o punhal e a espada, entre a cruz e a espada, parece. A cruz e o punhal, mas não é uma coisa assim, entre a cruz e o punhal. Lá mostra uma jovem dependente, se possuía para usar drogas, e ela teve um encontro com Cristo, mas ela era apaixonada por um chefe falado na Bíblia, e ela aparece lá de novo, e era bonita, mulher arrumada, com uma aparência diferente, e ela se decepciona com aquele rapaz que ela é apaixonada, porque ele não deu atenção para ela, ele não queria se envolver com uma crente, e ela vai novamente experimentar a droga, e ela, ao experimentar aquela droga, ela não faz efeito nela, e ela reclama: mas essa bicha não presta. Cara, fala assim: eu já vi vários discursos, mas essa é a primeira. Eu usar e querendo para não pagar, isso não presta, não funciona. A droga não fez mais efeito na vida dela. Cristo o liberta, Ele é a água da vida. Quando Cristo transforma, quando nós experimentamos Cristo, nada mais no mundo será capaz de nos saciar ou realizar. Nada mais no mundo será capaz de nos oferecer uma alegria plena. Nada mais no mundo será capaz de nos proporcionar um êxtase. Mas pelo contrário, tudo qualquer coisa, ela vai nos levar a voltar para Cristo, porque ela é incapaz de suprir aquilo que Cristo, somente Cristo pode nos oferecer. Para o morto, Ele é a ressurreição e a vida. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, ele fala isso para Marta. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. Estavam conversando a respeito de Lázaro. No versículo que antecede, ela replica que ele sabe que o seu irmão há de ressuscitar no último dia. No versículo 23, ele fala: teu irmão há de ressurgir. Mas ela também não compreende, como a mulher samaritana não compreendeu, como Tomé não compreendeu, como aquela multidão que foi alimentada pelos pães, eles não compreenderam que a sua maior necessidade era de Cristo, como aquela mulher não compreendeu que a sua maior necessidade era de Cristo. Ela também não compreendeu que ela estava diante da própria vida. E ele então fala para ela que eu sou a ressurreição e a vida. Eu não apenas proporciono, eu sou a própria ressurreição e a vida. Por que ele oferece vida? Porque ele é a própria vida. Meus queridos irmãos, algo extraordinário que ele fala para esta mulher, assim: eu apenas não ressuscito, eu apenas não curo, mas eu sou a própria vida. Quando ele oferece para a comida, ele fala assim: eu sou o pão. Quando ele oferece água, ele fala: eu sou a água. Quando ele entra diante de nós, ele fala: eu sou a vida. Aqui está aquele que nós mais necessitamos. Não é de Elias, não é de Jeremias, não é de João Batista, é do Cristo, Filho de Deus. No versículo 17 de Mateus 16, Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é aquele que pode saciar todas as nossas necessidades. Este é aquele que pode nos dar aquilo que nós precisamos, realizar os nossos anseios mais íntimos dos nossos corações. Mas o grande problema é que muitos estão buscando a Cristo, não porque Ele é o Filho de Deus vivo, mas porque Ele pode proporcionar alguma coisa para este mundo passageiro. Muitas pessoas estão indo ao encontro de Cristo porque querem ter seus problemas temporários resolvidos, porque querem ter seus problemas temporários solucionados. Elas estão sendo afligidas pela fome, pela sede, pelas enfermidades, pelos problemas desta vida, e querem ter esses problemas sanados, solucionados. Então elas procuram a Cristo, elas se aproximam de Deus, mas não porque Ele pode saciar a sua necessidade interna, não porque ela pode resolver os problemas que Deus tem com Deus. O maior problema do homem é com Deus. Nós pecamos contra Deus, e pelo fato de termos pecado, nós estamos separados da presença de Deus, distante, longe do Senhor. O homem separado de Deus, ele está caminhando a passos largos na condenação eterna. É por isso que Cristo oferece o pão da vida, a água da vida. Ele se apresenta com a própria vida, com a ressurreição. E no livro da carta aos Efésios, vocês estão mortos, seus pecados e delitos. Vocês estão separados de Deus. Vocês cometeram transgressões contra Deus, e isso os afastaram do Deus vivo. E isso coloca como um cidadão do inferno, porque estão afastados do Senhor. Mas isso não precisa continuar assim. Cristo veio para solucionar o nosso problema com Deus, para resolver o nosso problema de inimizade com Deus. A questão é que muitos não compreenderam naquela época e ainda não compreendem hoje que o problema que Cristo veio para resolver não foi os problemas sociais, não foi os problemas econômicos, não foi os problemas de governos, mas Ele veio para resolver o problema do homem com Deus.
Cristo fala para o homem, para as multidões: não temam aquele que pode matar o seu corpo, não tenha medo deles. A única coisa que ele pode fazer é ferir o seu corpo. Temam antes aquele que pode matar o seu corpo e fazer a sua alma perecer no inferno. E a pergunta de Jesus, ela continua ecoando para nós até hoje: quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Ele é o pão? Ele é a água da vida? Ele é a ressurreição da vida? Ou é apenas uma possibilidade de proporcionar uns dias melhores aqui neste mundo, de livrar você de alguns problemas aqui nesta vida? É apenas uma possibilidade de proporcionar uma vida mais tranquila? Que inútil seria se buscarmos a Cristo simplesmente por ter desejo de uns dias melhores aqui nesta vida. A eternidade deve ser a nossa maior preocupação. É resolver o nosso problema de inimizade com Deus. Lembre que quando Cristo está ensinando, pregando, Ele está se relacionando diretamente com o povo de Israel, o povo que recebeu as leis, os profetas, os sacerdotes, o povo que receberam as alianças. E Deus falando para eles: vocês precisam mais do que disso. Vocês continuam em transgressão, vocês continuam em rebelião, em rebeldia. E a rebeldia de vocês tem os colocado em inimizade contra Deus. Os seus pecados têm colocado uma separação entre vocês e Deus. Os nossos pecados, a nossa rebelião, as nossas transgressões nos colocam em separação, em distância de Deus. E Cristo, Ele veio para religar o homem a Deus. A questão é que isso não vai acontecer de uma forma, aconteceu com todo mundo. Ele dá condições para que isso aconteça. Ele dá condições para que estejamos religados a Deus. Por meio de Cristo, pela fé, morrendo para nós mesmos e nascendo para Deus, tornamos uma nova criatura, deixando as coisas velhas para trás e nós vivendo agora novidade de vida, vivendo para a glória do Senhor, vivendo de acordo à palavra do Senhor, observando as leis de Deus e obedecendo os seus ensinos. Ele fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele há de vir até mim, há de se achegar a Cristo. O amor que devemos ter por Cristo, o amor que nos leva a aproximar dele, a nos lançar ante os seus pés e a clamar para que Ele possa ter misericórdia de mim, um pecador, de você, um pecador, e que Ele possa restaurar esta comunhão que foi quebrada por nós, entre nós e Deus. Que tenhamos nosso relacionamento restaurado com Deus, para que tornamos amigos de Deus. Aquilo que era inimizade possa agora tornar em amizade com Deus. Cristo nos dá condições para eles nos alimentar com Cristo, beber o seu sangue, comer da sua carne, nos deleitar no Senhor. E Ele nos ensina por meio da sua palavra como isso acontece. Na obra do Espírito Santo, no nosso interior, que nos conduz à presença de Deus. Não é apenas um conhecimento
teórico ou conhecimento superficial sobre Deus, mas ele fala de relacionamento com Deus, de intimidade, de amizade com Deus, tornar amigos íntimos de Deus. Eu vou ter uma palavra nesta noite, na declaração do apóstolo Pedro, do Evangelho de Mateus 16:16, onde Pedro confessa aquilo que Cristo é. Disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus Filho. Essa palavra de Pedro não foi palavra na boca de um homem carnal. E o próprio Cristo fala na sequência: isso não veio de ti, isso não para teu nome, mas o Espírito Santo falou por meio de você. Somente por meio do Espírito Santo, Deus, é que um homem torna-se capaz de confessar a Cristo. Os desejos do coração do homem, ele entende para aquilo que é mal. Nós somos corrompidos, somos corrompidos. Entendemos a aquilo que é temporal. Mas quando o Espírito de Deus vem em nossa direção, o nosso encontro, quando Ele passa a moldar os nossos corações, Ele começa a nos direcionar a Cristo. Assim o apóstolo Pedro confessou: Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Lembre que depois, mais na frente, Pedro, mas eu não conheço, eu não sei quem é. O homem Pedro, ele tem a capacidade que nós temos de negar o Filho de Deus. Mas quando somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós o confessamos. Mas quando andamos segundo a carne, segundo os padrões, segundo nossos próprios desejos corruptos, nós o negamos por nossas atitudes. Quantas vezes você tem negado a Cristo? Quantas vezes você não fala: eu não conheço, eu não sei quem Ele é? Talvez não com as palavras de Pedro, mas com as suas ações. Você fala muito mais alto que não conhece a Cristo, que não sabe quem Ele é. O Espírito Santo de Deus, que possa tocar profundamente em nossos corações e levar os nossos lábios a conversar que somente Cristo é o Senhor, que somente Ele pode moldar e mudar as nossas vidas e nos conduzir à presença de Deus. Somente por meio do Espírito Santo de Deus é que possamos ser salvos, nossa vida transformada, nossa vida mudadas e moldadas. Somente por meio do Espírito Santo de Deus é que nos tornamos uma nova criatura. Não espere ver o céu se abrir e um anjo descer e falar assim: olha, você tem que ir para Cristo. Não espere isso acontecer. Faça como o próprio Deus diz: ao ouvir a voz do Senhor, a pregação do Evangelho é a voz do Senhor, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Volte para o Senhor, rende-te ao Senhor e responda com ousadia e coragem a pergunta que Cristo fez para os discípulos: quem diz vocês que eu sou? Quem é Jesus Cristo para você na sua vida? É apenas aquele bom homem, possibilidade, ou é o teu Senhor, aquele que tem governo, domínio sobre a sua vida? Quem é Jesus Cristo para você? Os convido a colocar em pé e nos orar ao Senhor. Faça essa pergunta para você. Questione no seu íntimo, no seu coração: quem é Jesus Cristo para mim? Quem é Jesus Cristo para mim? No meu dia a dia, na minha vida diária. É muito fácil falar que
Ele é o Filho de Deus. É muito fácil darmos respostas vazias. Mas reflita a sua vida de relação com Deus. Quem é Jesus Cristo para você? Pai Santo, nós estamos aqui em tua presença. Pai amado, parece uma pergunta tão simples, uma pergunta tão fácil. Senhor, parece uma pergunta tão superficial. Oh Deus bendito. Mas quando voltamos para respondê-la, Senhor, quantas vezes não temos negado a Ti? Quantas vezes não temos renunciado, Senhor? Quantas vezes não temos buscado simplesmente para realizar os nossos desejos egoístas? Quantas vezes temos aproximado simplesmente porque queremos sentir melhor de nós mesmos, resolver os problemas sociais, esses familiares? Senhor, eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa alma. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa tocar profundamente em nossas vidas e que possamos refletir, questionar de uma profunda e buscar respostas de forma sincera, investigando nossa vida, nossas atitudes e responder com sinceridade de coração: quem é Jesus Cristo para nós? Quem é Jesus Cristo para mim, na minha vida diária? Quando eu estou conversando com as pessoas, quando eu estou negociando, quando eu estou, ó Deus amado, assistindo algo, quando eu estou, ó Deus amado, fazendo alguma coisa no meu dia a dia, quem é Jesus Cristo nesse momento para mim? Nossa, Senhor dos Exércitos, tem misericórdia de nossas almas, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, que somos falhos, pequenos e carecemos de Ti, necessitamos de Ti, Senhor. Pai, não quero me aproximar de simplesmente pelos benefícios, mas por aquilo que Tu és, ó Deus, por aquilo que Tu és Senhor, santo, puro, perfeito, soberano. Grande és Tu, Senhor. Eu invoco Teu santo e precioso nome. Tem misericórdia de nossas vidas, tem compaixão de cada um de nós, de cada pessoa que presente. Ó Deus eterno, eu clamo a Ti, visita as nossas vidas, visita este povo, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, o Espírito Santo que Teu Filho prometeu, que iria para o Pai, mas mandaria um Consolador, mandaria um Ajudador, que esse Espírito Santo possa nos incomodar, possa continuar falando aos corações, nos inquietando, para que possamos buscar essa resposta de forma sincera, responder de forma sincera aquilo que Tu és em nossas vidas, ó Deus, aquilo que Tu representa no nosso dia a dia, aquilo que Tu és para cada um de nós. Ó Senhor Deus, Pai, eu clamo a Ti em nome de Jesus Cristo. Não permita que venhamos continuar andando, ou que nos trilhar segundo nossos próprios desejos egoístas, desejos, ó Pai, que são contrários a esta palavra, mas que possamos andar segundo o Teus propósitos, segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Pai, seja com esta igreja, seja com este povo. Este é meu clamor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Vamos